Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui debates de extrema relevância que precisam ser feitos aí frente à conjuntura nacional e também internacional que tanto o Brasil e o mundo está passando. E uma das coisas que nós precisamos discutir, né, que eu acho que é preciso fazer essa discussão, é a situação da classe trabalhadora hoje no Brasil, né, que, que está passando, diga-se de passagem, aí por muitos perrengues. E para falar deste tema, né, convidei aqui o Isael, ele que é do Ilaese, né, e aceitou aí fazer essa discussão. Então, antes a gente, né, começar a entrevista, por favor, Israel, fale um pouquinho aí de você. Legal, boa noite, Guilherme. Boa noite a quem nos assiste. Muito obrigado pelo convite, tá? Em primeiro lugar. Bom, eu sou Israel Luz, faço parte do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, que é um instituto que promove formação para a classe trabalhadora, para as entidades da classe trabalhadora, formação política, sindical, técnica, e também prepara estudos originais a partir das necessidades das entidades e dos movimentos da classe trabalhadora. Eu já faço parte do ILES há alguns anos e desenvolvo algumas dessas atividades também. E estou aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema tão importante. Maravilha, então vamos aí para a primeira pergunta, Israel. Como que você avalia aí nesses últimos 4 anos ou um pouco mais a situação da classe trabalhadora no Brasil, né? O como foi tão drástica essa, digamos assim, na minha avaliação, piora? Olha, o período que você pergunta é exatamente o período do governo Bolsonaro, né? Que é, sem dúvida nenhuma, um período terrível para a classe trabalhadora. Já seria sem a pandemia, que pegou o governo Bolsonaro no meio, a partir do meio, mas dificilmente a trajetória seria muito diferente se não tivesse havido a pandemia, porque nós tivemos a piora em vários índices que afetam diretamente a classe trabalhadora, da inflação ao desemprego, passando pela fome, a desigualdade social, a violência de gênero. Mas o que eu queria chamar a atenção, porque tudo isso é relativamente conhecido, né? Inclusive, creio que a derrota do Bolsonaro na eleição do ano passado expressa uma insatisfação de uma parcela expressiva dos trabalhadores em relação ao que foi o governo, o seu governo. Mas o que eu acho mais importante de chamar a atenção desse período é o sentido que tem esses fatos parciais que a gente, em geral, debate e já mais ou menos conhece. O governo Bolsonaro, ele não é um acidente histórico. Nós do ILAESE temos trabalhado já há alguns anos no sentido como como se operam as mudanças estruturais na economia e na sociedade brasileira. E é a partir do ponto de vista de que a gente vive um processo de reconversão neocolonial ou de recolonização do Brasil, é que a gente entende que o governo Bolsonaro ele é fruto exatamente de um país que vem mudando profundamente para pior, né? Que vem descendo a ladeira, digamos assim, de um país que tem nele um representante de uma burguesia cada vez mais violenta na sua busca por lucro, na sua busca por cercear a classe trabalhadora, retirar direitos por um lado e cercear também a classe trabalhadora nos seus direitos democráticos. Bolsonaro tem um papel, ou pelo menos tinha um papel histórico até agora. Creio que a situação dele hoje é um pouco incerta, não da extrema-direita, não do movimento, digamos assim, que ele representa, não do fenômeno social que ele representa, mas dele, né? Vamos ver se está dizendo que vai voltar para o Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que esse fenômeno do qual ele foi porta-voz, esse fenômeno de extrema-direita,
e de ultraliberalismo, ele corresponde perfeitamente a um momento em que o Brasil se torna cada vez mais um paraíso do capital financeiro, de maneira geral. Então, esse significado mais profundo do bolsonarismo é que nos faz dizer que ele não é um acidente de percurso. E é por isso que o fenômeno que ele representa veio para ficar. E isso, do ponto de vista dos direitos da classe trabalhadora, significa um aprofundamento de toda a plataforma neoliberal que a gente já conhece. Desmonte do serviço público, aumento do desemprego, ou criação de emprego, mas de emprego precário e sem direitos sociais, defasagem salarial, aumento inflacionário, privatizações e um longo etc. Sim, e emendando essa pergunta com a outra, né? Eu vejo muitos setores da esquerda e muitos setores aí da classe trabalhadora alimentando uma certa expectativa com o atual governo, né? Em cima dessa explicação que você fez, né? Qual a expectativa que você tem aí com o governo Lula? A expectativa é boa, ruim, né? Você é mais pé no chão, realista? Qual que é a expectativa que você tem com o governo? Olha, Guilherme, eu pessoalmente eu sou socialista e como socialista eu não acredito que é possível se alimentar, se encher de expectativa num governo que se propõe a gerir o Estado do capital. Não acho que é possível alimentar expectativas e se autoiludir nesse sentido. Compreendo que haja um sentimento de alívio muito forte. Eu vejo isso em muitos companheiros, não só do movimento, mas trabalhadores comuns, trabalhadores que não fazem parte dos movimentos políticos, não são organizados em sindicatos nem nada disso. Existe um sentimento de alívio por conta da derrota do governo anterior, né? Agora, e isso é legítimo, é completamente legítimo, né? Foram 4 anos que a gente mais ou menos conversou aqui na primeira pergunta, o significado desses 4 anos. Agora, na medida em que você se propõe a gerir um Estado que está dentro e um país que está dentro dessa reconversão neocolonial, do qual eu falei no início, você não tem como romper com as principais linhas de força que empurram a situação da classe trabalhadora para um aumento da penúria, né? O governo Lula, ele os primeiros governos Lula, né? Os 2 primeiros, eles, na minha opinião, eles podem ser tranquilamente caracterizados como uma espécie de social-liberalismo, no sentido de que eles abriram mão de fazer uma plataforma econômica e política para o conjunto da classe trabalhadora, adotaram um modelo de programas sociais que é um modelo plenamente neoliberal, que é o modelo das políticas sociais focalizadas, e, nesse sentido, precarizaram uma parte da classe trabalhadora mais tradicional e mais organizada, ao mesmo tempo que criaram algum tipo de sustentação para os setores mais empobrecidos da classe trabalhadora, porém sem conseguir mudar a sua situação estruturalmente, né? Isso nos primeiros governos Lula. Hoje, me parece que o governo atual é um governo mais à direita que aqueles 2 primeiros governos do Lula. E direita e esquerda, na minha opinião, são termos sempre relativos, certo? Então, quando eu digo esquerda, não quer dizer que é mais ou menos socialista, por exemplo, como eu disse no início. Não, estou falando das tendências, digamos assim, de cada momento. Hoje você tem um governo Lula, por exemplo, que é obviamente uma coalizão de unidade nacional, né? O vice-presidente do Lula representa isso, mas não só, porque o Alckmin já é uma figura. Bom, isso aí já é conhecido desde o ano passado. Eu chamo a atenção para um fato que é mais recente, para 2 fatos que são mais recentes. O primeiro fato tem a ver com os episódios de 8 de janeiro.
com a tentativa de golpe lá em Brasília. Você perceba que esse governo de unidade nacional, de conciliação de interesses de classes diferentes, ele resultou até agora em nenhuma punição para a cúpula do Exército e também para o ministro da Defesa, que são personagens dos episódios que a gente viu em janeiro. São personagens ou por ação ou por omissão dos episódios que a gente viu em janeiro. Percebam até onde vai a necessidade do governo atual de acomodar interesses e de conciliar. É uma necessidade tão orgânica e estrutural do governo que chega ao absurdo, não simplesmente de ter um Geraldo Alckmin como vice-presidente, mas de não atuar contra setores que colocaram em risco o próprio governo atual, né? Esse é um primeiro elemento que, para mim, chama muito a atenção, né? Porque mostra até onde vai a disposição de conciliação por parte do terceiro governo Lula. E a segunda questão também que me chama a atenção, que eu acho que ilustra um pouco isso, é a questão da política fiscal. O governo se propõe a suspender o teto de gastos, né? Mas o tal do novo marco fiscal é um mistério. É um mistério. O que há sinalizações ruins do ponto de vista do atendimento dos interesses sociais, mas é um mistério porque, na minha opinião, há certamente uma indisposição de enfrentar a política fiscal que direciona boa parte dos recursos para a dívida pública, que desvincula receitas da União e, portanto, corta das áreas da saúde, da educação e das áreas sociais de maneira geral. Então, esses dois elementos, um político, outro mais econômico, não me permitem ter uma expectativa, embora eu entenda quem tem, mas não me permitem ter uma expectativa de que esse seja um governo que vai reverter a tendência de recolonização do nosso país, né? Não acho que isso vai acontecer. Não é nem a retórica do governo, e as ações do governo já vão demonstrando que essa coisa não é assim. Por último, um outro elemento ainda em relação a isso, eu tomo de um discurso do Lula na semana passada, quando ele, lamentavelmente, associou a miscigenação no Brasil a uma característica positiva do nosso país, né? E isso me chama muita atenção, porque significa também, nesse sentido, coadunar aí com um discurso burguês que não é neoliberal, mas é multissecular, já vem de muito tempo, que é de que o país é um país multiétnico, onde as diferentes raças teriam se encontrado pacificamente, e que isso faz do Brasil um país que tem a ensinar ao mundo como conviver com o racismo, nesse caso. Essa é uma ideia absurda, né? Que não se coerentiza com os dados de violência policial que a gente tem, com os dados de emprego de negros e negras que a gente tem. E, portanto, esses três elementos me fazem esperar o seguinte do governo Lula. Esse é um governo que vai trabalhar para o capital. Então, é fundamental que a classe trabalhadora tenha isso em mente na hora de medir suas expectativas, e acho que fundamentalmente na hora de se preparar para cobrar seus direitos. Tá certo, e particularmente concordo, né? E seguindo aí nessa toada crítica, né, o Israel, uma coisa que chama a atenção no discurso do governo Lula, que eu particularmente não acho que é muito bem assim, é o discurso de que, né, o governo Lula conseguiu tirar a população da fome, né? Eu particularmente acho bem complicado porque, né, precisa aí mexer nas relações de trabalho para poder tirar a população da fome, né, de fato. Eu queria saber de você, o governo Lula conseguiu tirar a população da fome? Qual foi o estudo, né, que o governo fez para chegar a essa conclusão? E se esse estudo se comprova na prática? Olha, Guilherme, não sou especialista em particular nessa questão,
Mas o que sim eu posso afirmar é o seguinte: a questão da fome não é somente uma questão de renda ou de distribuição de renda. Ela também é uma questão de mudança na estrutura produtiva brasileira. Para ser mais explícito, é uma mudança na estrutura produtiva do campo no Brasil. E se tem uma coisa, necessita disso, né? Para que você acabe com a fome, para que você produza alimento com os recursos escassos que você tem, muitas vezes direcionados hoje para produzir produtos para commodities para exportação. Se você não toca nessa estrutura fundiária, que com todas as mudanças que a gente tem ao longo do tempo no país, ela permanece caracterizada por uma forte concentração de terra voltada com uma produção voltada para a exportação e não para a produção de alimento. Se você não toca nisso, fica muito difícil você baratear os alimentos e, portanto, fazer valer mais, digamos assim, entre muitas aspas, né, fazer valer mais o salário do trabalhador urbano e do trabalhador também das pequenas cidades. Então, se você não muda essa estrutura, você tem uma barreira bastante considerável para combater a fome propriamente. Qual é o problema disso? Mudar essa estrutura requer enfrentar interesses do agronegócio. E o agronegócio é uma fração cada vez mais importante da burguesia brasileira. A mudança entre a mudança de poder, digamos assim, e a mudança de importância mesmo econômica entre as várias frações da burguesia brasileira. A burguesia a gente fala em geral, né? Mas evidentemente que você tem frações e interesses às vezes conflitantes entre frações diferentes. Então, se a gente pegar os empresários, o empresariado do agronegócio, naturalmente que eles não têm nenhum interesse em mudar a estrutura fundiária brasileira. E, naturalmente, que não há também, até agora, nenhuma sinalização do governo de que vá tocar nos interesses dessa parte do capital, né? Que vá enfrentar os interesses desses empresários. Essa importância do agronegócio é uma das medidas, ou uma das características ou atributos daquela recolonização que eu falava no início, né? Então, você perde uma importância, tudo isso relativamente, claro, você perde a importância da indústria de transformação e você tem, ao mesmo tempo, o aumento da importância desses setores. Aí você me pergunta, o governo, então, tem como acabar com a fome sem tocar no interesse dessa fração da burguesia? Na minha opinião, não. Na minha opinião, isso não é possível. Obviamente, é possível melhorar em algum grau a situação de parcelas da classe trabalhadora. Mas para baratear o alimento na cidade, para aumentar a oferta de alimento na cidade, você precisa mexer na estrutura produtiva do campo. E isso necessita de uma socialização da estrutura produtiva do campo. Necessita de um planejamento, de um controle da estrutura produtiva do campo que passe pelas mãos dos trabalhadores e não pelas mãos de quem exporta gado ou exporta soja, certo? Então, acho que existe um exagero muito forte numa ideia de que a fome vai acabar simplesmente com mera distribuição de renda. Creio que isso não é possível, não. Certo. Ô Israel, eu queria falar agora sobre o salário mínimo, né, e principalmente o estudo que outra organização aí que lida com as relações de trabalho, o DIES, faz, né? O estudo aí que o salário mínimo deveria ser 6.000 reais para cima para que uma família consiga aí sobreviver com dignidade. Aí eu faço uma pergunta, né, que muitos fazem, embora eu já tenha essa resposta aí para mim. É possível pagar esse salário mínimo de 6.000 reais? Responde aí para quem estiver escutando aí a nossa conversa. Olha, esse cálculo do DIEESE é muito importante para porque ele te dá um horizonte, né, do que seria necessário para você ter o tal do salário mínimo constitucional, que atenda às necessidades básicas de uma família trabalhadora. Agora, para que se pague esse salário mínimo com esse nível, você precisa de uma decisão política.
né? Você precisa de uma decisão de enfrentamento ao lucro das grandes empresas. Ele é atender à necessidade da classe trabalhadora com uma renda condizente com as suas necessidades é perfeitamente possível, mas ela pressupõe esse elemento político. Então, eu acho que esse é o detalhe, digamos assim, nem tão detalhe, mas esse é o detalhe que é importante remarcar aqui, né? Esse salário mínimo de 6 mil, bom, ele vai variando, né, conforme os custos, mas hoje de 6 mil e tanto, ele requer uma decisão política e não simplesmente uma campanha salarial de uma outra categoria separadamente, né? Então, ele é possível, desde que a classe trabalhadora imponha isso aos capitalistas do Brasil. Certo. E, Israel, e como que você então, né, você que lida aí com as entidades sindicais, avalia aí a atuação dos sindicatos aí para conseguir esta demanda? Olha, de maneira geral, esse salário mínimo que a gente está falando ideal, digamos assim, é uma referência, mas muitas vezes você vê na luta sindical que ele não é tomado como a referência de cada luta parcial. Naturalmente, há razões de cada categoria para isso, né? E há cálculos diferentes, há perdas diferentes ao longo dos anos, há realidades diferentes a depender do setor que a gente está falando, se privado ou público, e mesmo dentro desses setores. Agora, eu acho que para o movimento sindical, mais do que a cobrança de um índice específico de salário, por mais justo que ele seja, nesse caso é completamente justo, é fundamental a gente debater a retomada de uma utopia social, utopia no bom sentido, de uma estratégia política mais ampla. Eu acho que a entrada do governo Lula ela bota na ordem do dia um grande debate para o movimento, não só o sindical, mas o movimento popular também, e qualquer organização de bairro que você imaginar, qualquer agrupamento de trabalhadores ou organização de trabalhadores coloca uma questão que é a da independência de classe. Eu acho que esse é o grande tema hoje, na minha opinião, porque mais do que uma ou outra conquista salarial ou de retomada de direitos, esse tema da independência de classe ele é fundamental porque durante 4 anos aí do governo Bolsonaro, ou mais, né, pegando aí o período do Temer, o movimento dos trabalhadores era quase que naturalmente oposição ao governo, né? Muito bem, perfeitamente. E agora, diante de um governo que se apresenta como popular, embora não seja, que se apresenta como um governo que quer atender aos interesses da maioria do povo, embora eu não veja a perspectiva disso acontecer com a plataforma que tem o governo. E agora? Agora é que é o grande desafio, num certo sentido, porque o desafio é você manter as entidades populares e as organizações de classe com o pé no chão, e esse chão afastado dos espaços de poder, né? Se a gente tomar pela primeira rodada, pelas primeiras rodadas do governo do PT, o que aconteceu foi exatamente o inverso. Você teve uma incorporação de dirigentes sindicais na estrutura do governo, você teve uma incorporação de lideranças populares na estrutura do governo, e isso é muito diferente de ajudar na conquista de direitos, atrapalhou, né? Isso você pode pensar em qualquer do funcionalismo público com a reforma da Previdência, que eles sofreram logo no início do governo Lula, ao MST, com a distribuição de terras e reforma agrária. Quase qualquer setor do movimento social não ganhou e não ganha com essa incorporação ao governo. Então, eu acho que o grande tema hoje é esse. Governo é governo e movimento social é movimento social. Sem essa separação, a classe trabalhadora corre o risco de ficar de joelhos diante dos ataques das gestões da gestão que
que hoje tem o nosso país. Então, acho que esse que é o grande tema. O movimento sindical deve pautar esse tema. Eu acho que deve pautar e deve se preocupar em se preservar como um movimento de trabalhadores, não como um movimento que é extensão do ministério do governo Lula. Certo, Israel. E esse movimento que principalmente a CUT está fazendo aí sobre a questão dos juros baixos, né? Como que você avalia esse movimento? Olha, tem uma importância essa questão de baixar os juros, né? É, a taxa Selic, a taxa de juros, a taxa de juros básica, ela é um dos grandes símbolos da rendição do orçamento público e da economia do país ao capital financeiro. Você vê que é, o patamar de juros é tão absurdo no momento que ele chega a ser intragável até para setores do próprio capital. Como eu falei ainda agora, a burguesia ela tem camadas internas e tem diferentes, às vezes diferentes interesses entre diferentes setores, né, dos capitalistas. Então, a taxa de juros hoje a queda da taxa de juros é uma política que ela não é, tanto é que ela não é só abraçada por organizações de trabalhadores, você deu o exemplo da CUT, né? Mas eu acho que todas as centrais hoje defendem isso. Eu sou muito partidário do que disse. Houve uma manifestação em São Paulo na semana passada, eu acho. Eu sou muito partidário do que disse o Altino, que é da Conlutas, que, por muito importante que seja a queda da taxa de juros, ela está longe de ser uma bala de prata na política neoliberal. Né? Ela está longe de ser uma solução isolada, que isoladamente ou definitivamente garanta melhorias para a população. Tanto é que uma parte dos capitalistas é a favor da queda da taxa de juros. Setores mais ligados ao chamado capital produtivo, né? Setores da indústria que são prejudicados pela taxa de juros também reclamam que ela deve cair. Né? Acho até que nas últimas semanas, setores da própria imprensa burguesa têm sugerido que a taxa é muito alta. Né? Na Globo, por exemplo. Tem sugerido que a taxa talvez esteja um pouco exagerada, dadas as condições da economia brasileira. Então, por importante que seja esse debate, por importante que seja que essa taxa de juros caia, porque no final das contas ela prejudica a classe trabalhadora, né, na medida que encarece empréstimos e por aí vai, eu não concordo com uma visão de que ela e acredito que a CUT expressa isso bem, né, de que essa visão da CUT, talvez uma visão majoritária, aí da esquerda, de que a taxa de juros a queda da taxa de juros é a grande solução para problemas estruturais no país. É muito importante. Mas eu quero saber, por exemplo, o que o governo vai fazer nesse novo marco fiscal. O que ele vai fazer? É um novo tipo de teto de gastos? Ou não? É um segredo, é praticamente um segredo de Estado. A única coisa que a gente ouve de notícia que estão havendo as negociações, né, para que saia o tal do novo marco. Isso tem uma importância tão grande ou maior para a classe trabalhadora do que a questão dos juros, isoladamente. Né? Então, eu acho que para responder, então, finalmente de maneira sucinta, eu acho importante, mas não concordo que isso seja uma plataforma exclusiva ou até um eixo prioritário da movimentação dos trabalhadores, não. Inclusive porque isso é parte também de uma plataforma de setores burgueses hoje. Né? Sim, seguindo aqui a nossa conversa, né, falando em situação aí da classe trabalhadora aqui no Brasil e no mundo, né, principalmente aqui no Brasil, é impossível de não falar aí, né, da chamada uberização do trabalho. O que significa essa uberização do trabalho, Israel? A uberização do trabalho significa a generalização de uma relação de trabalho por peça, ou seja, de uma relação de trabalho em que o trabalhador
precisa, ele ganha conforme o que ele entrega, digamos assim, que é o que a gente vê, que é uma relação muito positiva do ponto de vista do capital, né? Porque não garante, não tem como garantir a nenhum mínimo, independentemente da produtividade, digamos assim, do trabalhador. A uberização, nesse sentido, ela é um grande símbolo dessa, é um outro símbolo dessa recolonização do país, porque, além do que eu já falei, um outro marco da recolonização é a precarização do trabalho, né? Sendo que no Brasil a gente nunca foi exatamente um país onde os trabalhadores tiveram lá muitos direitos trabalhistas, né? Mas a uberização ela representa uma versão mais moderna, digamos assim, dessa precarização. O que é interessante, eu acho, nisso, é que, e isso era uma pergunta que eu acho que muitos movimentos trabalhadores se faziam, talvez muitos pesquisadores fizessem também, é que impacto ela teria na organização dos trabalhadores, na medida que você tem uma pulverização do local de trabalho, né? Cada um está no seu local de trabalho, digamos assim, ou percorrendo uma cidade, na medida em que, por um tempo, foi muito forte uma ideologia de que uma parte desses trabalhadores seriam empreendedores e não trabalhadores, não teriam uma relação de trabalho para com os donos as empresas que são donas dos aplicativos, se perguntava, diante dessa situação, o que pode acontecer com a organização dessa massa de trabalhadores, né? E acho que as lutas dessas categorias têm chamado a atenção para uma realidade que é muito antiga do capital, de que, por mais mudanças que ele promova, ele acaba criando e recriando seus próprios coveiros, né? As últimas greves e movimentações desses setores, eu acho que são um alento mesmo, né, para quem acredita que a luta da classe trabalhadora é que pode modificar o país, porque mostra que esses companheiros e companheiras estão buscando e encontrando meios de se associar, inicialmente por direitos básicos ali, mas naturalmente também, quem sabe, no futuro, para coisas maiores que isso. Você adiantou aí a próxima pergunta e eu faço ela para você, né? E como lidar então com essas novas formas, né, de relações de trabalho enquanto sindicato, organizar esses trabalhadores, os sindicatos, né, e tanto o sindicato, tanto os partidos políticos estão lidando bem com isso? Eu acho que tem duas dimensões. Primeiro, das associações que vão nascendo, elas têm que se organizar de fato, né? Elas têm que nascer e se estruturar como associações de trabalhadores, como sindicatos. Agora, na medida em que elas são fruto de um movimento que ainda é muito novo, aí vem a segunda dimensão, elas precisam ter a solidariedade e o apoio dos setores já mais organizados. Os setores de trabalhadores que têm mais tradição de luta, que têm, portanto, mais estrutura e organização, eu creio que tem a obrigação de buscar apoiar portanto, ter uma solidariedade ativa com os novos lutadores e com as novas lutadoras, né? Vejo com muito bons olhos o esforço da CSP com Lutas, por exemplo, que na sua última coordenação nacional trouxe o Galo lá para que representante dos entregadores, né, um dos representantes dos entregadores, para falar na coordenação. Esse encontro entre o movimento de trabalhadores mais organizado e o movimento nascente de resistência, eu acho que essa é a chave. E o encontro dessas duas dimensões, né? Eu acho que essa que é a chave. Porque, naturalmente, que você tem uma fragilização tão grande das condições de trabalho, que se você não tiver o apoio dos sindicatos de metalúrgicos, de professores, bancários, etc., as novas associações e organizações, você está arriscado a deixá-las como uma presa fácil para a perseguição das empresas, né? Ou pior, a perseguição até do Estado em suas outras instâncias, né? O Galo mesmo que eu citei agora foi vítima de uma violência policial absurda, né? Então, eu acho que é isso.
Eu acho que as organizações têm dois papéis diferentes. Primeiro, o trabalhador que acaba que entra, que é de um setor novo desse, se organize. Os trabalhadores que são ativistas nas categorias já mais estruturadas e organizadas, solidariedade total e ativa à organização dessas novas camadas. Você citou aí que a CSP com lutas, né? Mas por que que outras centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, a CTB e entre outras aí centrais, digamos assim, menores, não fazem o mesmo que a Conlutas faz? Olha, eu creio que depois daquela grande explosão do movimento sindical nos anos 80, que foi parte importante da mudança do regime, da derrubada da ditadura, é, depois desse período de ouro, digamos assim, houve uma crescente adaptação a tanto a estrutura sindical tanto a estrutura sindical que a gente herda do varguismo, quanto a uma política de gestão do Estado burguês, se a gente for pensar em braços políticos dessas organizações, ou na dimensão política que tem a CUT na sua ligação com o PT, né? A CTB na sua ligação com o PCdoB e por aí vai. Então, esses dois movimentos que se dão a partir dos anos 90, eu acho que eles fazem com que se reforce nas centrais majoritárias uma ideia de que uma ideia bastante conservadora, né, na verdade, de que a classe trabalhadora ela deve de fato se organizar de maneira pulverizada, né? Eu citei a estrutura sindical não à toa, porque é uma espinha dorsal da estrutura sindical você ter a classe trabalhadora repartida ali nas suas diversas organizações sem um grande ponto de encontro. E eu citei antes a Conlutas, porque na medida em que se propõe a ser uma central sindical e popular, busca beber de um outro tipo de tradição, né? De um tipo de tradição de organização de trabalhadores, em que essas diferenças de categoria elas são menores diante da necessidade de uma unidade da classe. Se a gente pensar que a classe trabalhadora hoje é uberizada, cada vez menos formal, cada vez mais pulverizada, espalhada, mesmo dentro de setores né, mais tradicionais, como as fábricas, se a gente pensar que isso é uma realidade que varre e que muda a cara e o perfil da classe trabalhadora do nosso país, aí você vê a importância de não conter o movimento sindical dentro das barreiras de categoria, dentro das barreiras de setores de trabalho, né? É uma importância não só estratégica, né? Não só em nome de uma luta futura pelo socialismo, mas também é fundamental na luta hoje, no momento atual, né? Eu acho, sinceramente, que qualquer questão séria que envolva a classe trabalhadora, como várias dessas que a gente está conversando aqui, dificilmente você consegue fazer frente com os metalúrgicos lutando entre metalúrgicos, bancários lutando com bancários e por aí vai, né? Eu acho que você precisa de buscar unidade entre setores populares e de trabalhadores urbanos, de metalúrgicos, operários, de uma maneira como se estivesse lutando pela própria vida da classe trabalhadora mesmo hoje, porque é uma necessidade política gigantesca diante do cenário que a gente está conversando. Então, eu acho que a diferença entre essas duas ideias é exatamente a diferença entre se propor a gerir o status quo e se propor a superar o status quo, sendo a CUT uma representante de quem se propõe a gerir as coisas tal como são, talvez melhorando um pouquinho para o lado dos trabalhadores, e a CSP com lutas se propondo a debater algo utópico, no bom sentido, algo que seja de uma mudança de fundo para a sociedade brasileira e para os trabalhadores. Eu acho que essa é a grande questão nessa pergunta que você faz. Maravilha. E Israel, o ILAESE, né, dentre aí de diversos trabalhos que ele
que vocês aí fazem, vocês têm discussão em relação a essa estrutura, né, varguista, né, que você cita, né, e como superar isso? Eu acho que a chave de superação está nesse debate que a gente está fazendo agora, né? A estrutura varguista, ela é tanto o símbolo da força de uma classe trabalhadora que foi, ao ganhar espaço, precisou ser controlada por parte da burguesia, né? Então, a estrutura sindical varguista representa justamente isso. E na medida em que ela permanece, mesmo com mudanças importantes, como a questão do apoio sindical aí no passado recente, ela alimenta essa divisão da classe trabalhadora, né? Você não tem mesmo as datas de dissídio, você não tem data de negociação que se encontram em importantes categorias negociam, tem sua campanha salarial em períodos diferentes do ano e por aí vai. Isso tem, obviamente, uma funcionalidade política, mas isso está concretizado em leis que forçam a que a coisa seja assim. Para que isso se supere, é preciso desrespeitar de maneira saudável a lei. Em que sentido? No sentido de que é preciso é preciso dizer ao conjunto da classe trabalhadora que é a unidade da classe trabalhadora que pode dar resposta para as grandes questões, né? Então, superar essa estrutura varguista, eu acho que é você organizar trabalhadores metalúrgicos, bancários, professores, trabalhadores do campo, movimentos de quilombolas, movimentos de mulheres, movimentos de juventude, movimentos de luta contra preconceitos LGBTs, movimentos contra o encarceramento da juventude negra, movimentos contra outras formas de racismo, por aí vai. Eu acho que essa é a chave. A grande chave é essa, porque ela toca exatamente numa das coisas que é a coluna vertebral da estrutura varguista, que é a divisão da classe trabalhadora. Não só para lutar pelo seu salário, mas aqui dentro, o que é a divisão mais grave, né? É a divisão em que impede que a gente se reconheça como parte de uma mesma classe. Com a mudança da estrutura de trabalho, que a gente conversou agora há pouco, essa dificuldade de percepção do trabalhador como trabalhador se acentua, né? Você tem a pessoa achando que é empreendedora, por exemplo, né? Você tem a pessoa não se entendendo como parte de um coletivo maior de explorados e oprimidos. Então, a iniciativa política no sentido de superar isso é que eu acho que é a chave. É a superação, superar na realidade e no movimento político antes de superar nas leis, né? É ignorar, e nesse sentido que eu falava, desrespeitar de maneira política e estratégica essa divisão que é imposta, politicamente e juridicamente. Maravilha, né? E em cima disso, né, acho que a gente precisaria, né, citar também a questão da terceirização, né? Primeiramente, a serviço de quem que ela está, né? A gente, né, tanto eu como você, a gente sabe, né, mas acho que é bom, né, esclarecer aqui para os ouvintes a serviço de quem, né, e o tão prejudicial que ela é aí na organização, né, dos trabalhadores. A terceirização é um dos grandes símbolos dessa pulverização, né? Porque por exemplo, no setor público, ela é a forma com que você vai diminuindo você vai acabando com a estrutura permanente do serviço público. E nas empresas em geral, ela é uma forma de que a empresa contrate trabalhadores, às vezes para fazer as mesmas funções de outros trabalhadores, só que com salário menor e com menos direitos e por menos tempo, né? Pode ser que a pessoa que está nos ouvindo ela ainda duvide disso, mas peguemos o caso extremo das vinícolas lá do Rio Grande do Sul, né? Onde você tem não exatamente uma terceirização necessariamente, mas você tem uma subcontratação de mão de obra que mostra exatamente o que acontece com tanto a terceirização quanto as subcontratações de maneira geral, quando se trata de respeitar direitos mínimos do trabalhador, né? Você tem, no fundo, um álibi para as empresas,
que é, não sei o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, eu cobro que as empresas contratadas, as intermediárias de mão de obra, elas respeitem os direitos, mas eu não sei o que está acontecendo e não é minha responsabilidade, né? Isso não é no campo, simplesmente, ou na produção do vinho. Quantas vezes no ILAESE, a gente fazendo palestras e cursos no funcionalismo público ou outros setores, a gente ouve histórias e mesmo as pessoas que estão nos ouvindo ouvem histórias de empresas terceirizadas que fecham e deixam os trabalhadores sem direito nenhum. Isso é relativamente comum, né? Ou que deixam os trabalhadores trabalhando sem EPIs, sem condições de trabalho, com pagamento parcelado ou sem pagamento. Então, a terceirização ela é o símbolo dessa história toda, né? E para completar só para completar o que você me perguntou, e ela é uma forma de simular essa divisão da classe trabalhadora, né? Na medida em que os trabalhadores eles ao ter vínculos diferentes, também não se reconhecem como parte de um todo. É por isso que, inclusive completando a pergunta que você me fez anteriormente, eu acho que tem importância estratégica a organização por local de trabalho. Porque as organizações, isso a gente no ILAESE bate bastante e trata bastante nos nossos cursos de formação de política sindical. Por que é importante? Porque a organização por local de trabalho, ela potencialmente ignora essas divisões. Não interessa se você é seletista, se você é estatutário, se você é terceirizado. Há uma série de questões que são comuns a todos os trabalhadores que estão no mesmo local de trabalho. E elas, portanto, são uma via de unificação da classe, independentemente do seu vínculo de trabalho. E vejam, então, que que as organizações por local de trabalho, elas, se forem alimentadas pelo sindicalismo, e isso também é uma forma de combater a estrutura varguista, elas podem ser uma chave fundamental para reorganizar o movimento sindical em bases mais democráticas e classistas. E, nesse sentido, unificado trabalhadores terceirizados, quarteirizados, seletistas, estatutários, enfim, no mesmo movimento. Opa, vamos falar aqui um pouco, né, da reforma trabalhista, né? E uma das coisas que prevalece aí na questão da reforma trabalhista e que parece que o atual governo não quer mexer é a questão aí do acordado sobre o legislado, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também um pouco, né, sobre, né, o que representou a reforma trabalhista aí para a classe trabalhadora. A reforma trabalhista significou para a classe trabalhadora a formalização da precariedade, né? E, além disso, um aumento do patamar de exploração da classe trabalhadora. A reforma trabalhista não tem outra função senão ratificar certa precariedade que já existe dentro desse contexto que a gente está falando, né? Então, não é à toa a explosão de contratos por tempo temporário, por contratos temporários, né? Depois da reforma trabalhista, que são bastante simbólicos dessa nova realidade do trabalhador no Brasil. Então, a reforma trabalhista é por isso que ela não entrega o que ela promete, que é a geração de empregos, que é a melhoria de condições da vida do trabalhador. Isso até a própria burguesia reconhece, né? Até a própria burguesia reconhece que o balanço desse ponto de vista é extremamente negativo. Agora, você vê o grau de tensão que isso gera quando você vê sinais, você vê o governo que deveria atender os interesses populares, portanto, revogar esse tipo de lei, não tocar no assunto, né? Não toca no assunto porque a reforma trabalhista é uma necessidade de uma burguesia que, ao participar dessa recolonização do Brasil, precisa precarizar os laços de trabalho.
não tem como ela fazer do Brasil uma verdadeira terra de espremer o sangue da classe trabalhadora sem a formalização que a reforma trabalhista permite, né? Sem a formalização da precariedade que a reforma trabalhista permite. Então, qualquer governo que se propusesse a atender a interesses populares, sem titubear, deveria revogar essa reforma. Infelizmente, não é o que a gente está vendo, né, com o atual governo. E não só a trabalhista, né, mas a previdenciária e outras tantas reformas. Sim, Israel, falar um pouquinho aí da questão internacional, né, e como que isso afeta a classe trabalhadora no âmbito aqui do Brasil. A gente sabe hoje, né, que a China cumpre um papel importante no mundo. Temos também a questão da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Como que essas questões aí afetam, né, no cotidiano aí da classe trabalhadora brasileira? Olha, afetam na medida em que há uma série de variáveis econômicas que se relacionam com ou com os conflitos, ou com com a variação dos ciclos internacionais. A inflação, por exemplo, é um deles, né? Mas a taxa de juros que a gente estava falando agora também é um deles. A necessidade do Copom manter a Selic alta também corresponde a uma busca por segurança por parte dos capitalistas, que ao manter a taxa de juros alta aqui no Brasil, se remuneram, tem uma remuneração garantida, né? Num cenário em que você tem quebra de banco e que você, portanto, caminha para uma instabilidade na economia internacional, que já tem a guerra, né? Que já tem a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, que já tem um conflito entre Estados Unidos e China. Então, ela afeta diretamente. Eu poderia citar esses dois exemplos, tanto a inflação quanto a questão da manutenção da Selic alta, né? Agora, ela também pode afetar de maneira muito positiva, e aí eu acho que é função das organizações de classe fazer com que isso também aconteça. Porque, veja bem, nesse cenário não tem só o conflito, a quebra de banco, o aumento de juros. Nesse cenário também há uma greve geral na França de proporções verdadeiramente históricas, que deve ser observada com muito cuidado pela classe trabalhadora brasileira, né? Que já passou por uma reforma da Previdência e que demonstra qual é o caminho para lutar contra retiradas radicais de direito como essa. Há a luta no Peru também, mas há algum tempo atrás, né? Há a luta na Palestina, há luta, então, há uma greve importante na Alemanha também, no momento. Então, também o cenário internacional ele tem que servir para eletrizar a classe trabalhadora no Brasil. Só que, para isso, as organizações de classe precisam contar isso para as pessoas, né? Precisam trazer isso para as pessoas, porque aí não, as leis do mercado não operam cegamente, a pessoa não vai sentir no bolso dela sem saber o que está afetando. Isso precisa tocar a consciência e o coração de cada trabalhador, né? Então, eu acho que hoje o que está acontecendo, para pegar só um exemplo desse, então, da França, é um exemplo que deveria ser reverberado por todas as organizações da classe trabalhadora. Naturalmente que, por tudo que a gente já conversou até agora, há organizações da classe trabalhadora que provavelmente se propõem a ter um caminho de menor enfrentamento, né, com os governos de turno. Agora, essa disposição de luta que eles têm lá contra a reforma da Previdência é fantástica. Na última mobilização, você teve cerca de 900 mil pessoas só em Paris. Isso é uma coisa fantástica, né, em termos de mobilização. E acho que chama a atenção também para um outro aspecto, que é o seguinte: a luta que começa por uma questão meramente de direito social, ela pode se transformar numa luta contra o poder constituído, que é o que aconteceu na França. Também as direções sindicais, que muitas vezes não se propõem a tocar certas lutas, sabem disso e têm receio disso, porque sabem que uma luta por direitos pode muito bem sair dos trilhos e descambar para uma luta contra o próprio governo,
como está agora acontecendo, em que o Macron é um dos grandes alvos da luta, né? Não só mais impedir a reforma da Previdência lá. Então, eu espero que, para além dos efeitos negativos que impactam a classe trabalhadora brasileira, que os efeitos positivos dos ventos de luta internacionais também nos impactem, né? E nos deem coragem e nos alimentem a nossa consciência de classe também. Vamos aí então para a última pergunta, já que nós estamos falando de lutas, né? Quais são as perspectivas aí do ILAESE para as lutas aqui no Brasil? Questão de greve, questão de mobilizações aí, por exemplo, contra a questão da reforma do ensino médio. Qual que é a perspectiva aí que o ILAESE tem? Olha, a gente, como Instituto de Pesquisa e de Formação, a gente busca dar suporte às iniciativas da classe trabalhadora. A própria questão do ensino médio, que eu acho que é uma das grandes lutas hoje, a luta contra a reforma do ensino médio, a gente vai publicar um material no mês que vem sobre isso, um boletim contra a corrente sobre isso, para ajudar a subsidiar a discussão, né, que está pegando fogo aí nas escolas e na sociedade brasileira. Então, essa é uma luta em curso que a gente busca apoiar dessa maneira. Há outras lutas mais localizadas, mas de importância grande. Em São José dos Campos, por exemplo, nós estamos bastante unidos ali com os trabalhadores da Avibraz, por exemplo, né? E com os trabalhadores que se organizam no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Também com lutas de muita importância. No caso da Avibraz, é uma luta que toca diretamente interesses nacionais da classe trabalhadora, né? Então, a nossa perspectiva enquanto instituto de pesquisa, na verdade, é prover o melhor possível sustentação teórica, sustentação técnica, sustentação através de estudos e de formação para que a classe trabalhadora possa travar seus próximos combates. E aí, pessoalmente, eu poderia te dizer o seguinte: olha, eu acho que a gente tem uma situação no Brasil em perspectiva em que interesses básicos do nosso povo e da nossa classe, nossos como trabalhadores, eles dificilmente vão ser atendidos por maquiagens no orçamento. Você viu agora, há pouco tempo, acho que há 1 ou 2 semanas, se encerrou a campanha salarial dos servidores federais, né? Havia uma demanda, por exemplo, por 15% de reajuste. Eles tiveram muito menos que isso. Então, mesmo lutas como essa, lutas salariais, de reposição salarial, tem uma perspectiva muito difícil caso não haja disposição de enfrentamento e disposição de questionar as opções do governo federal e, naturalmente, dos governos das outras instâncias também. Então, eu creio que deve haver luta no próximo período, né? E a gente, como Instituto de Pesquisa, então, está à disposição para subsidiar, apoiar tecnicamente sindicatos e movimentos que nos procurem. Não sei se posso divulgar nosso site, tudo bem, né? É o ilaese.org.br. Nos procurem, porque a gente existe para isso, existe para fortalecer a luta da nossa classe, em nome de uma sociedade mais justa, uma sociedade socialista. Para última coisa, Guilherme, antes só de encerrar, queria mostrar aqui para vocês, pedindo licença para fazer a propaganda do nosso anuário estatístico, que é um dos grandes materiais que o ILAESE produz. Na verdade, é bianual, né? Mas esse é de 2021, mas ele contém uma série de análises que aprofundam várias coisas do que nós conversamos aqui, certo? Vocês podem comprar pelo nosso site, adquirir pelo nosso site. Queria convidar todo trabalhador e trabalhadora que nos assiste a procurar esse material. Ele é uma tentativa de aplicar um instrumental marxista na análise concreta dos dados estatísticos, né? Por isso nós temos o ranking da exploração das empresas mais exploradoras, uma tentativa de demonstrar matematicamente a exploração da mais-valia em pouco mais de 200 de empresas no Brasil, e uma série de análises que dão um marco geral
para a compreensão do momento que o nosso país vive, independentemente da mudança de governo. Então, eu queria convidar todo mundo a conhecer o Anuário Estatístico e os demais materiais que a gente tem disponíveis no nosso site. É isso. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença do Israel, né? Gostei aqui do nosso papo, foi bastante importante essa conversa. E peço aqui para ele fazer as considerações finais aí da nossa entrevista. Eu queria agradecer novamente ao convite. É muito legal a nossa conversa. Espero que quem nos assistiu possa ter gostado tanto quanto eu gostei aqui do nosso bate-papo e possa ter aproveitado também algumas das informações e análises que eu busquei trazer aqui. Nós do LAES estamos abertos a debater quantas vezes e onde cada trabalhador e trabalhadora quiser. Então, agradeço o convite. Querendo nos convidar de novo, estamos à disposição para conversar com a classe trabalhadora e com todo mundo que estiver nos assistindo. É isso. Muito obrigado, pessoal, e particularmente ao Guilherme que fez o convite. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Israel, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe e comente esta entrevista e também outras que o canal produziu. Também programas, matérias que nós, tanto eu, tanto o André, tanto o Ulisses, produzimos. E além disso, né, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no TikTok Mesa de Debates e também na nossa página do Instagram Mesa de Debates também, né? E para finalizar, nós divulgar aqui o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Quem quiser colaborar aí com uma mídia independente que não recebe dinheiro nem do Estado e também nem do capital privado, tá aí a descrição aí do nosso Pix. A sua contribuição é de extrema importância para a gente continuar fazendo esse trabalho. E também temos nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, pelo menos aí da minha parte. Um forte abraço aí a todo mundo e fui!